Boa tarde a todos e sejam bem-vindos ao Processamento de Alimentos para Curiosos. No programa de hoje, nós vamos conhecer o passo a passo da produção de alimentos dentro de uma fábrica. Como será que a indústria faz o que a gente faz em casa? Os professores da FEA, Júlia Martinez e Nina Gigante, vão contar como são feitos o molho de tomate e o leite condensado. E você pode participar do programa aqui pelo chat do canal. Ao final das apresentações, os professores vão tirar todas as dúvidas e esclarecer as curiosidades. Júlia, é com você. Boa tarde, Marina. Boa tarde, pessoal. Só queria confirmar, vocês estão vendo a minha apresentação? Boa tarde a todos. Sim. Boa tarde, Sim, gente. Júlia. É muito bom estar aqui novamente com vocês para falar de processamento de alimentos. E hoje, a Nina e eu vamos continuar falando de conservação de alimentos, mas pensando em como a indústria de alimentos se vira para produzir alimentos seguros, saudáveis e agradáveis. Ou seja, gente, alimentos livres dos problemas que muitas vezes são causados pelos micro-organismos. E para falar disso, nós pensamos em usar como exemplos alguns alimentos preparados que muita gente, quem sabe muitos de vocês aqui, fazem nas suas casas, e vamos tentar mostrar como a indústria de alimentos consegue produzir esses mesmos produtos. E o nosso primeiro exemplo vai ser o molho de tomate. Mas, antes de começar a falar de molho de tomate, vamos relembrar algumas coisinhas que a gente falou no nosso primeiro programa? A Mirna explicou por que os alimentos estragam. Ou seja, ela falou de quais os fatores que causam as alterações nos alimentos que acabam fazendo com que esses alimentos deixem de ser adequados para o nosso consumo. Ela falou de contaminações físicas, químicas e especialmente de contaminações biológicas que são causadas pelos micro-organismos que encontram nos alimentos um ambiente ideal para crescer, para se alimentar e para se multiplicar. E eu mostrei para vocês quatro exemplos de métodos muito usados para conservar alimentos, que são o calor, o frio, a remoção de água e a acidificação. Gente, para quem perdeu esse programa, ele continua disponível aqui mesmo no canal de YouTube da FEA. Vale muito a pena vocês verem. Agora, a gente falou desses métodos de conservação de alimentos, dando como exemplos algumas coisas que muita gente faz em casa, como ferver leite, congelar carne, salgar o peixe, fazer um picles em conserva. E no final eu mostrei essa imagem que vocês estão vendo para a gente refletir. Tudo bem, a gente entendeu bem como aplicar métodos de conservação de alimentos na nossa cozinha, pensando na comida que a gente vai preparar para nós mesmos ou, no máximo, para a nossa família e amigos. Agora, o problema no Brasil e no mundo é alimentar populações enormes, de milhões, bilhões de pessoas. E é por isso que existem indústrias de alimentos. Mas e aí, gente? Será que esses métodos que a gente usa em casa podem ser aplicados do mesmo jeito na indústria? Ou será que a gente precisa pensar em algumas coisas diferentes? Então, a pergunta que a gente deixou para começar a responder hoje é: como conservar grandes quantidades de alimentos? Então, gente, eu vou falar hoje sobre um dos métodos de conservação de alimentos, que é a aplicação de calor. E vamos nos lembrar que a aplicação de calor, ela pode funcionar porque a grande maioria dos micro-organismos não sobrevive em temperaturas muito altas, sendo que alguns podem resistir um pouquinho mais, outros menos. Então, gente, a indústria precisa planejar a aplicação do calor em um alimento, sabendo quais são os micro-organismos presentes nesse alimento, qual é a resistência desses micro-organismos ao calor, e assim, a qual temperatura um determinado alimento tem que ser aquecido e por quanto tempo, para garantir a eliminação desses micro-organismos indesejáveis. Bom, o nosso exemplo de aplicação de calor como método de conservação de alimentos vai ser, como eu falei, a produção de molho de tomate.
Então, em primeiro lugar, nós vamos conhecer o principal ingrediente do molho, que é, claro, o tomate. Bom, vocês sabem, né? Tomates podem ter diferentes tamanhos, mas vamos imaginar um tomate médio. Pensei em um tomate de 100 gramas. Esse tomate de 100 gramas, ele vai ter, em média, 93 gramas de água, ou 93%, como vocês preferirem falar, um pouco mais de 5 gramas de carboidratos, que são os açúcares, além de gordura, proteínas, minerais, outros componentes em quantidades bem menores. E olha só, um alimento com tanta água e ainda com uma quantidade razoável de açúcar, adivinha, é um belíssimo ambiente para o crescimento, para a reprodução e para a alimentação de muitos micro-organismos. Todos vocês devem saber que não dá para deixar os tomates nem mesmo na geladeira por muitas semanas, porque eles vão estragar. E eles estragam justamente devido à presença de micro-organismos, como fungos, bactérias e outros mais. E é por isso, mas não só por isso, eu sei, que muitas pessoas costumam fazer molho de tomate. A gente pode pegar aquele monte de tomates que está na geladeira e que vão estragar, porque ninguém vai comer tanto tomate em tão pouco tempo, e fazer molho com eles para poder guardar esse molho por muito mais tempo. Então, o que eu fiz, gente? Eu fui na internet, eu roubei uma receita de molho de tomate caseiro, e a primeira coisa que eu vou fazer é mostrar essa receita para vocês, para a gente entender como faz em casa, para depois começar a falar da indústria. Essa receita que eu achei, ela parte de 5 quilos de tomates maduros, além de outros ingredientes, como cebola, azeite, sal, pimenta, né? E eu também vi nessa receita que o tempo de preparo do molho de tomate é de mais do que 2 horas. E olha só, essa é interessante, né? Dos 5 quilos de tomates maduros que a gente vai usar na receita, ela diz que ela rende 2,5 kg de molho, ou seja, metade do peso de tomates é o que nós vamos ter de peso de molho de tomate pronto. Mas vamos lá. A primeira parte da receita vai consistir em lavar os tomates. Aqueles tomates que a gente comprou no supermercado ou na feira, e, portanto, eles devem ter algumas coisinhas indesejáveis, né? Micro-organismos, inclusive, na superfície. Então, a gente lava os tomates e a gente faz aquele típico corte em X, que é para facilitar a remoção da pele dos tomates depois. Na sequência, a gente cozinha os tomates em água até a pele soltar e coloca eles numa tigela de água fria, que é para facilitar a retirada dessa pele. Gente, eu marquei em vermelho ali essa parte de cozinhar, por quê? Porque eu quero chamar a atenção para cada etapa da receita aonde a gente está usando calor. Se a gente está cozinhando, a gente está usando calor, né? Muito bem. Então, na sequência, a gente vai descascar, picar, refogar cebolas no azeite. Quem gosta de pôr alho, põe alho também, né? E aí, os tomates já sem a pele, a gente vai cortar e bater tudo no liquidificador. E quando a gente bate tudo no liquidificador, o que a gente tem é o que nós vamos chamar de polpa de tomate. E depois, a gente vai juntar todos esses tomates batidos, que é a polpa, né, aos outros ingredientes. Coloca sal, mistura bem e vamos cozinhar novamente, por isso está em vermelho, né? Cozinhar de novo, fogo médio, bem devagar, por uma hora e meia, até deixar esse molho encorpado, consistente, como um bom molho de tomate. Bom, gente, e aí, a não ser que a gente esteja fazendo uma macarronada gigante, a gente não vai consumir 2,5 kg de molho de tomate de uma vez na nossa casa, né? Então, o que é o normal? O normal é que a gente queira guardar esse molho e ir usando esse molho por um bom tempo, ao longo de algumas semanas ou meses. Mas, para isso, o que a gente precisa? A gente precisa conservar o molho de tomate, né? Muito bem. Então, reparem vocês que nessa receita que a gente está comentando, a gente já teve a aplicação de calor, sendo que a última aplicação de calor que eu falei demorou 1h30 em uma temperatura bem alta, né? Porque o molho estava fervendo, né? Não sei se é 100 graus ou não, se é 100 graus ou não, isso eu vou deixar para a Mirna falar daqui a pouco, né? Mas, então, o que acontece é que, muito provavelmente, os micro-organismos que não resistem às temperaturas muito altas,
já foram eliminados nesse cozimento. Mas a gente precisa guardar esse molho de uma forma que não seja contaminado por outros micro-organismos. Ou, de repente, se sobrarem muito pouquinhos micro-organismos nesse molho, que eles não voltem a se reproduzir. Por quê, gente? Porque molho de tomate ainda tem muita água, ainda tem açúcar. Então, gente, molho de tomate continua sendo um alimento, um ambiente muito bom para os micro-organismos. Então, turma, a receita fala o quê? Fala para pegar esse molho de tomate, distribuir em muitos potes de vidro e cozinhar ele dentro dos potes de vidro em banho-maria por mais 30 minutos. Ferver por mais 30 minutos, está lá em vermelho. E aí, fala para ver se formou vácuo. E, finalmente, a receita está dizendo que esse molho pode ser guardado por até 1 mês em temperatura ambiente ou por até 3 meses na geladeira, no congelador, na verdade, né? Mas, se a gente abrir esse pote de molho, um dos potes de molho, a gente tem que consumir ele em 5 dias, senão ele vai estragar. Legal, né? Então, quem faz molho de tomate em casa deve saber muito bem de tudo isso que eu acabei de falar. Quem não sabia, espero que tenha aprendido uma receita. Eu coloquei aqui de novo os ingredientes e o tempo de preparo do molho de tomate e o quanto essa receita vai render de molhos, 2,5 kg. Acontece que o Brasil produz e consome mais ou menos aproximadamente 30 mil toneladas por mês de molho de tomate. E aí eu fiz uma continha rápida e a minha continha eu verifiquei que para produzir 30 mil toneladas por mês de molho de tomate, é necessário produzir 83 toneladas desse molho em 2 horas. 2 horas que é o tempo dessa receita caseira que a gente viu. Isso significa uma produção 33.200 vezes maior do que em casa. E aí vem a pergunta, será que dá para produzir tanto molho de tomate com a mesma receita? Será que essa receita seria eficiente para uma quantidade desse tamanho? Quantas pessoas seriam necessárias para fazer tanto molho? E o desperdício? Será que a gente conseguiria controlar desperdício de tomate, de outros ingredientes? Claro que não dá, né? Por isso, gente, a indústria de alimentos ela precisa encontrar outras formas de produzir molho de tomate, especialmente tentando garantir que o molho de tomate industrial esteja livre de micro-organismos, além, claro, de ser quase ou tão bom quanto um molho feito em casa. Vamos ver como é esse processo? Bom, a primeira coisa que acontece na indústria de molho de tomate é a recepção dos tomates. Imaginem vocês, gente, toneladas e mais toneladas de tomates chegando de caminhões das fazendas para serem usados na fabricação do molho. Gente, por mais cuidado que a gente tome, vai ser normal que cheguem alguns tomates ainda verdes, outros que cheguem amassados, um pouquinho estragados fisicamente. Então, a primeira etapa do processo tem que ser selecionar os tomates, descartando aqueles que estejam impróprios para fazer o molho. E se a gente faz isso na feira para escolher tomates para fazer nossas compras, a indústria vai ter que fazer também. Depois, vai ter que lavar os tomates. E olha aí, a indústria ela precisa de formas de fazer isso para toneladas de tomate. Então, ela tem essas esteiras para transportar e com jatos de aspersão para jogar água e lavar os tomates com esses jatos. E é isso que acontece para a gente fazer uma lavagem em escala industrial. Bom, depois de escolher e de lavar os tomates, está na hora de triturar os tomates para fazer a polpa. Mas, em vez de um liquidificador ou de milhares de liquidificadores, a indústria vai triturar os tomates em grandes tanques, como esse que vocês estão vendo aí. Logo após a trituração, é feita uma primeira aplicação de tomate, uma primeira aplicação de calor, chamada de hot break. Esse hot break tem o objetivo não exatamente de eliminar micro-organismos, mas sim de inativar algumas substâncias que são chamadas de enzimas, que estão presentes naturalmente no tomate
e que são responsáveis por algumas transformações químicas que também causam a degradação. E também, junto com a trituração, a indústria ela tem métodos e equipamentos para fazer a separação da pele e das sementes do tomate de uma forma rápida. Gente, imagine se a gente tivesse que tirar a pele de cada tomate na mão em escala industrial. Não ia dar, né? Então, gente, dessa etapa do processo, sai a polpa de tomate líquida. Essa polpa de tomate líquida, ela vai agora para um processo seguinte chamado de evaporação. Para quê? Para que ela fique mais consistente, mais encorpada, como a gente espera de um bom molho de tomate. A evaporação, gente, nada mais é do que a remoção de parte da água do alimento e calma, daqui a pouco a Nina vai falar muito mais sobre esse processo específico e sobre a utilidade dele na conservação de alimentos. Então, essa polpa, ela sai desse processo de evaporação mais consistente, e aí nós vamos ter duas possibilidades. Ou ela vai direto para a próxima etapa da produção de molho, que eu já vou mostrar, ou então ela vai poder ser armazenada em grandes embalagens como essas aqui. E por quê, gente? Acontece que a colheita de tomate, ela ocorre muitas vezes em épocas determinadas do ano, é sazonal. Mas o tomate que chega na indústria, ele não pode esperar. Ele tem que ser processado logo, para evitar a ação dos micro-organismos que ele já traz junto. Então, a polpa produzida com todo o tomate que chega, vai ser produzida da polpa. Mas nem sempre, gente, a indústria precisa produzir molho com todo esse tomate. Então, o que acontece? Parte da polpa que foi produzida, ela já pode ser estocada, armazenada, para ser usada na produção de molho de tomate em qualquer época do ano, quando tiver demanda, quando for necessário. Bom, e agora chegou o momento de juntar todos os ingredientes junto com a polpa, para quê? Para produzir, agora sim, o molho. Então, nesta etapa é que vai ser adicionada a cebola, o alho, o sal, os condimentos que tiver, e é claro que vocês vão encontrar molhos de tomates diferentes no mercado com condimentos diferentes, manjericão, mais pimenta, menos pimenta, isso tem bastante variedade. E também tem uma substância, que é um conservante chamado sorbato de potássio. Gente, sorbato de potássio é um conservante permitido pela Vigilância Sanitária, pela Anvisa, em concentrações de até 0,1 grama por cada 100 gramas de produto, que tem a função também de evitar o desenvolvimento de micro-organismos, mais especificamente de fungos, a partir do momento que a gente abriu a embalagem de molho de tomate e ela ficou exposta ao ambiente mesmo dentro da geladeira. Tá? Então, é um aditivo de alimentos permitido, tá? Aqui nos limites permitidos pela Anvisa, não tem problema nenhum. Né? E fiquem espertos que a gente vai ter em breve pelo menos um programa dedicado totalmente ao uso de aditivos no processamento de alimentos. Então, vai ser feita a mistura dos ingredientes e agora vem a parte principal do processamento do molho de tomate, que é a pasteurização. Bom, olhem esse equipamento, eu vou colocar ele de novo agora. Então, esse monte de tubos que vocês estão vendo nessa foto é o equipamento onde acontece a tal da pasteurização do molho de tomate. Ou seja, eles têm um pasteurizador. É nesta etapa, gente, que a indústria vai aplicar o calor ao molho de tomate com o objetivo específico de eliminar os micro-organismos responsáveis pela deterioração do molho. Para eliminar esses micro-organismos, o molho precisa ser aquecido até 92 graus. Por quê? Porque nessa temperatura que, depois de muitas pesquisas, se descobriu que o molho de tomate fica livre de micro-organismos. Mas, gente, como será que é possível aquecer uma quantidade tão grande de molho de tomate? Certamente não vai ser uma panela como a gente faz na nossa casa. Não. Então, na indústria, o aquecimento do molho de tomate ocorre nesse equipamento, que é um pasteurizador,
E, mais especificamente, o nome desse equipamento é trocador de calor tubular. Vamos ver como ele funciona? Então, nesse trocador de calor, nós temos dois tubos. Um tubo dentro do outro. E no tubo de dentro, vai passar o molho de tomate. Chegou aí com os micro-organismos. No tubo de fora, vai passar água bem quente. Então, acontece esse fenômeno chamado de transferência de calor. Essa água muito quente transfere calor para o molho de tomate, fazendo com que o molho de tomate esquente. Quem faz a transferência de calor para o molho de tomate na nossa casa é o fogo na nossa cozinha. O trocador de calor tubular, a quantidade de molho de tomate e a quantidade de água quente também que passam nesses tubos tem que ser definidos, e são definidos pela indústria, de uma forma que faça com que o molho de tomate saia exatamente aos 92 graus e fique por alguns segundos nessa temperatura. Assim, o processo vai garantir que os micro-organismos do molho de tomate, que não resistem a uma temperatura tão alta, sejam, de fato, eliminados. E agora que o molho de tomate foi pasteurizado, ou seja, os micro-organismos foram eliminados, chegou a hora de colocar esse molho de tomate nas embalagens. Então, gente, vamos ver um videozinho rápido, deixa eu tirar o som dele, vamos ver um videozinho rápido de uma linha de envase industrial de molho de tomate. Lembrando como é feito esse processo no molho, na receita caseira, né? Que a gente tinha que encher todas as embalagens, uma por uma, verificar a formação do vácuo, e a indústria não tem como fazer isso, né? Então, vocês estão vendo que o molho de tomate que acabou de sair do trocador de calor tubular, do pasteurizador, ele é levado através de tubulações até esses equipamentos que estão vendo, onde a quantidade exata de molho é inserida automaticamente em uma embalagem e esse molho está ainda quente. Nessa linha que vocês estão vendo, está sendo embalado o molho de tomate numa embalagem flexível, mas vocês devem ter visto já no mercado o molho de tomate em lata, em vidro, em caixinhas e tudo bem. Existem máquinas projetadas para envasar alimentos em muitos tipos de embalagem com condições controladas. Certo? Muito bem. Então, espero que vocês tenham gostado e entendido o vídeo. E, finalmente, esse molho de tomate já dentro da embalagem vai ser resfriado, podendo ser distribuído para os locais de venda, supermercados, as vendinhas, etc. E pronto, pessoal. Aqui terminou o processamento industrial de molho de tomate. Eu queria que vocês observassem, que vocês vissem que as mesmas etapas do processo feito em casa, a lavagem, a retirada de pele, a trituração, o cozimento, o envase, também acontecem na indústria, mas acontecem de formas, com métodos que funcionam em grandes escalas e com condições de processamento muito bem controladas. Certo? E aí, gente, eu queria terminar com uma pequena curiosidade sobre este assunto. Vocês sabem por que tomate é vermelho? Eu respondo. O tomate é vermelho porque ele tem uma substância chamada de licopeno. Licopeno, que é essa substância, essa molécula grandona que vocês estão vendo aí, é a responsável pela cor vermelha do tomate. E o legal é que, além de dar cor ao molho de tomate, o licopeno também é um ótimo antioxidante natural, é claro, que ajuda na prevenção de muitas doenças, especialmente doenças cardiovasculares, entre outras. E o mais interessante de tudo é que, quando é aquecido, o licopeno ele sofre algumas transformações que fazem com que ele fique mais fácil de ser absorvido pelo nosso organismo. O que isso significa, gente? Significa que nós temos um caso em que a aplicação de calor ela melhora a capacidade de absorção do licopeno, fazendo com que o molho de tomate, nesse sentido, seja mais benéfico à saúde até mesmo do que um tomate cru.
temos aí mais um benefício legal do processamento de alimentos. Bom, gente, eu mostrei para vocês a importância do processamento, a importância da aplicação do calor no processamento de molho de tomate. A gente mostrou como o molho pode ser feito em casa e como a aplicação de calor é feita na indústria de alimentos, que produz toneladas de molho por dia. Nós conhecemos alguns equipamentos industriais que servem para fazer a mesma coisa que a gente faz em casa, só que numa escala muito, muito, muito maior. Mas assim como o molho de tomate, a aplicação de calor ela está presente no processamento de muitos outros alimentos que a gente encontra nos nossos supermercados e que a gente consome com bastante frequência, como, por exemplo, o leite e os seus derivados, como cremes, como iogurtes e outras coisas, tá? Os sucos de fruta e as polpas de fruta, a cerveja. Vocês sabiam que a cerveja ela é um chopp, mas que passou por um processo de pasteurização, que nem o molho de tomate. Os peixes em lata, como a sardinha, como o atum. Vegetais em conserva, como milho, como ervilha, como palmito e tantos outros. E até mesmo ovos. Vejam, os ovos eles fazem parte da formulação de muitos produtos industriais, como bolos, como doces. Só que imagina, na indústria não vai ficar uma pessoa quebrando o ovo um por um. Então, a indústria ela vai processar ovos já quebrados, líquidos, e que por isso tem que ser ovos pasteurizados. Certo, gente? Então, a mensagem que eu passo para vocês, a gente usou o molho de tomate como exemplo, mas que a aplicação de calor ela está presente em muitos e muitos e muitos casos na indústria de alimentos. Pessoal, é isso que eu queria mostrar para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Agradeço muito a atenção. E agora eu vou passar a palavra para a minha colega Mirna, tá? Que vai falar sobre outro método importante de processamento e conservação de alimentos, para depois a gente responder as perguntas de vocês. É isso, gente. Muito obrigado. Olá, pessoal. Boa tarde. Vou compartilhar aqui o meu material para a gente começar a apresentação. Aqui, chegamos, então. Boa tarde a todos, muito obrigada aí pela presença de vocês, muito obrigada, Júlia, pela chamar a palestra, pela sua apresentação, aos colegas da Bia pela parceria, e é um prazer estar aqui novamente para a gente falar um pouco sobre como a indústria faz o que você faz em casa, escolhendo agora, né, um produto como leite condensado, que é um produto apreciado, né, por muita gente, né? Nós consumimos muito, utilizado das nossas receitas de sobremesa, né? Então, a ideia é a gente entender um pouquinho como que faz esse leite condensado, como a indústria produz essa guloseima deliciosa, né? Usado tanto pela culinária brasileira, né? Bom, então eu vou começar falando um pouquinho qual é a composição, né? A composição do leite para fazer a matéria-prima, que é o leite, para produzir o leite condensado, né? Então, se a gente olhar aí para uma caixinha de leite e pensando na mesma relação de 100 gramas, para ficar mais fácil da gente entender, né? O leite vai ter 87% de água. Veja só, é bastante água, né? A vaca já faz o leite com 87% de água. 3,2% de proteína, né? Que seria 3,2 gramas em 100 gramas. 4% de gordura. 5% de lactose. A lactose é o açúcar do leite, né? É o carboidrato do leite, né? E a gente tem ainda 0,8%, ou 0,8 gramas, ou 0,8% de minerais e vitaminas. Então, quase todo mundo sabe qual é a riqueza do leite em minerais, né? O que o leite traz? Cálcio, né? Todo mundo tem a referência do leite como sendo um composto rico na produção de cálcio, né? É suprimento de cálcio, e também de vitaminas. Mas, além do cálcio, a gente tem fósforo, potássio, zinco, magnésio. Então, tem uma riqueza de minerais muito grande no leite.
E as vitaminas são muitas vitaminas também, praticamente todas as vitaminas aí lipossolúveis, né? Vitaminas que ficam dissolvidas nessa água do leite. Então, a gente tem as vitaminas do complexo B, B1, B12, B6, vitamina A, e vitamina A, D, E e K, que são vitaminas que estão relacionadas com a gordura, elas são solúveis na gordura. Então, no leite, a gente tem uma fonte de proteína muito importante, uma fonte de gordura rica, né, em ácidos graxos saturados, e a presença da lactose, que é o carboidrato, com minerais e vitaminas. Tá? Então, quando nós vamos fazer o leite condensado, nós vamos tirar a água do leite. Então, desse 87% é que vai sair a água para que a gente tenha, então, essa consistência muito maior, né? Quando a gente compara aí a consistência do leite condensado com a consistência do próprio leite, né? Bom, então, eu fiz que nem o Júlia, né? Eu fui entender como é que faz leite condensado em casa. Na indústria, a gente já conhecia um pouco, né? Mas eu não sou grande cozinheira, então eu fui buscar receitas para fazer leite condensado em casa. Então, nessa receita, eu encontrei, que vocês estão vendo aí, que coloca açúcar e leite. Então, 2 xícaras de leite e 1 xícara de açúcar. Uma vez que a gente coloca açúcar e leite, coloca numa panela, mistura esses ingredientes e vai para o fogo, certo? E começa a mexer até levantar fervura e tem uma mudança de cor, fica nessa cor caramelo, né? Então, quando ele levanta a fervura, você abaixa o fogo e vai até desgrudar da panela. E aí você vai ver o ponto dele, né? Pela consistência, colocando um pouquinho no prato, né? Se escorre, é muito fluido, muito rápido, ele não está pronto até que ele tenha essa consistência. Então, o que nós estamos fazendo no processo, né? É tirando a água na forma de vapor. Então, a água que está líquida, quando está no fogo, ela vai evaporar, né? Quando eu aqueço, ela vai evaporar. Essa evaporação se dá em torno de 100 graus Celsius, né? O que a gente sempre ouviu falar, né? A 100 graus Celsius é a temperatura de evaporação da água. Bom, eu fui buscar mais uma receita ainda. E essa receita aqui, que aparece no site do Tudo Gostoso, ela é um pouco mais complexa. Ela tem 1 litro de leite integral, 2 xícaras de chá de açúcar, 2 colheres de sopa de baunilha, 1 colher de sopa de maisena, meia colher de sopa de fermento em pó e 1 colher de sopa de margarina ou manteiga. Então, esses mesmos ingredientes, né? Estes ingredientes são colocados da mesma forma, né? Numa panela, para cozinhar. Então, aqui eles pedem para reservar 50 ml para dissolver a maisena no fermento, é uma coisa bem comum na culinária, né? Mistura todos os ingredientes e começa a cozinhar aí por aproximadamente 40 minutos até reduzir um pouco a água, né? E aí, então, por isso o produto começa a engrossar. Na sequência, acrescenta a maisena, o fermento, né? Que tinha sido reservado lá com aquele pouquinho de leite, e a margarina. E continua mexendo devagar aí, até que aconteça o ponto do leite condensado industrial, né? E segundo essa receita, fica muito bom, fica muito gostoso e fica igual o industrial, né? E a gente tem um rendimento aí de 650 ml, né? Partindo-se de uma quantidade aí de 1 litro de leite, açúcar, baunilha, a gente vai ter uma evaporação da água e uma concentração desses constituintes que nós adicionamos aí, né? Esse material dessa receita. Bom, então vamos falar um pouco sobre o leite condensado e pensar como ele chega aí na indústria, né? Então, o leite é um dos principais produtos lácteos concentrados, né? Ele tem uma penetração muito grande em todas as classes sociais, tá? Tanto na classe A e B, como na classe C, como na classe D. Então, ele é um produto consumido por todos no Brasil, né? A produção mundial aí, estimada em 4,1 milhões de toneladas em 2018, e a produção brasileira em 2018, estimada em 650 mil toneladas, né?
e para 2021 já se falando em 700 mil toneladas de produção. Então, a gente precisaria de muita capacidade de panela para evaporar, né, para conseguir produzir toda essa quantidade de doce de leite, de leite condensado, né? Então, a gente vai olhar aqui como que começa essa fabricação do leite. A primeira coisa que a gente tem que fazer é mesmo essa qualidade do leite que vai estar chegando na nossa produção, né? Então, o leite... me enroscou o slide aqui. O leite, ele vem da fazenda. Ele é ordenhado, né? Às vezes por ordenhadeira mecânica, às vezes por ordenhadeira industrial, né? Já é manual, mas ele vai ser ordenhado, tirado da vaca e vai ser colocado para resfriar antes de transportar. Então, a gente tem a contaminação dele, as impurezas desse leite, eles podem vir da própria ordenhadeira, do próprio sistema que está se fazendo de ordenha, pode vir da água que o animal consome, da própria alimentação, pode ter micro-organismos, né? Da contaminação por fezes que o animal está, da própria contaminação humana, quando manuseia essas teteiras, manuseia o sistema de ordenha. Então, a gente tem tantos micro-organismos como outras impurezas, né? Galinho, folhinha, pelo do animal, né? Eles vêm do processo de ordenha, da forma de obtenção dessa matéria-prima, tá? Quando ele chega na indústria, a primeira coisa que esse leite vai ser, ele vai passar por um processo de limpeza ou padronização, né? Desculpa, limpeza e padronização. Então, esse leite, ele, para ser limpo, né? O tomate a gente viu que ele vai receber água, né? Como a gente lava em casa, né? Mas as impurezas do leite, eles vão depender de um recurso mais sofisticado, que é separar essas impurezas por centrifugação. Então, a gente tem um equipamento aqui, que é uma centrífuga de pratos, ela está aqui numa linha de processamento, né? Mas aqui a gente tem o princípio, né? O leite que está entrando aqui, eu vou mostrar na sequência ela aberta, ele vai girar com uma força centrífuga bastante grande. E como essas questões aqui, partículas de fezes, contaminação, têm maior densidade, eles vão ser jogados para fora desse bol da centrífuga aqui, né? Então, se eu colocar aqui nesse baldinho leite e areia, né? Misturar areia no leite e fizer esse movimento, a areia mais pesada, ela vai para o fundo do balde, né? Esse é o princípio de separação dessas partículas que vão estar no leite, que são impurezas e que não são desejáveis. Então, pela força da centrifugação, nós vamos conseguir remover, promovendo o que chama clarificação do leite, ou a limpeza do leite, tá? Esse mesmo equipamento também serve para fazer a padronização do leite, tá? Bom, aqui nós estamos olhando, então, o que é aquela centrífuga que eu mostrei para vocês, aberta já. Então, aqui a gente tem uns buraquinhos, tá vendo? Essas bolinhas aqui é por onde o leite passa. Então, o leite está entrando no equipamento aqui por baixo, passando por esses furinhos, né? E à medida que isso aqui está girando com a força centrífuga que a gente falou, a gordura que tem menos densidade fica aqui e vai ficando concentrada aqui, e as impurezas do leite vão sendo jogadas, então, para o que a gente chama do bol da centrífuga ou para o fundo do balde, né? É o mesmo princípio do balde para fazer a separação centrífuga, né? Então, quando a gente chega nisso, nós temos uma separação dessas impurezas. Então, aqui, essa borra que vocês estão vendo aqui, elas são retiradas, né? Aí tem pelos, tem células, tem galinho, folhinha, né? Impurezas que vêm com o processo de ordenha do animal. E neste processo aqui, a gente também pode padronizar o leite, separando a gordura ou não, para ele ficar integral, desnatado ou semidesnatado. E isso vai gerar leites condensados, integral, desnatado ou semidesnatado, porque depende dessa matéria-prima, né? Depende do leite que está sendo utilizado para fazer o processamento, certo? Estamos juntos, gente? Estão me seguindo? Bom, depois que o leite foi padronizado e foi clarificado, né, foi limpo,
ele vai para o tratamento térmico. O tratamento térmico, a gente já sabe que tem a função de destruir micro-organismos, nós já discutimos isso no outro episódio, e o Julian hoje também já discutiu isso em relação ao processamento de tomate. Mas a massa de tomate é um produto viscoso, então ele precisa ser aquecido naquele tipo de sistema que chama trocador de calor tubular, que o Julian apresentou. Mas o leite não, o leite é um produto que não é viscoso. Então, ele vai ser aquecido num outro sistema que chama trocador de calor a placas. Então, o que a gente tem aqui, ó, é uma placa, outra placa, essas placas são de aço inoxidável, né? Aqui a gente tem toda a proteção para não ter contaminação, mas é uma placa coladinha na outra. A gente pode pegar e juntar essas placas aqui, é como vai acontecer. E aí a gente tem, de um lado da placa, passando leite, do outro lado, passando água quente. Se o leite está entrando por aqui, ó, ele sobe, vem para cá, vai passando e vai entrando, a água está em sentido contrário. O leite sobe, a água desce. A água desce, o leite sobe. Para que eles estejam em sentido contrário, né? E fazendo uma boa troca de calor. Então, ele aquece o leite, né, nesse sistema de trocador de calor. Depois que esse leite foi aquecido, ele vai receber o açúcar, né? Porque a gente viu lá que na receita é leite e açúcar. É leite e açúcar e tirar a água. É isso que a gente faz, né? Na nossa receita caseira. E aqui também. Então, a gente tem adição de açúcar e agora a gente vai para evaporação, que é a remoção da água, né? Se a gente coloca lá na nossa panela, na nossa casa, começa a ferver, né? Quando a gente está lá aproximadamente 100 graus, vai acontecer, então, a evaporação da água. Mas todos os constituintes do leite, né? Tudo que não é água, né? Proteína, gordura, lactose, minerais, vitaminas, eles continuam ali fervendo por bastante tempo para dar tempo de sair essa água e concentrar, né? Se alguém já experimentou fazer isso em casa, sabe que para a gente tirar e reduzir 50%, nós vamos demorar em torno aí de 1 hora, 40 minutos, depende do fogo, da panela, né? Se está numa panela maior, com mais espaço aqui para evaporar a água, né? Mas vai ser em torno disso daí, né? Para conseguir evaporar essa água. E a gente também conhece a ideia de que a temperatura de evaporação da água, ela depende de onde nós estamos fervendo a água. Então, esse nosso conhecimento de que a água evapora a 100 graus Celsius depende da pressão atmosférica. Então, em função da pressão que eu tenho aqui em cima, olha, aqui nós estamos em Santos. Nós temos uma grande pressão atmosférica, né? Ó, tudo isso aqui da atmosfera. Então, aqui a água vai evaporar a 100 graus. Quando a gente vai para São Paulo, diminui essa pressão da atmosfera, né? A atmosfera que está em cima aqui da gente. Diminui a pressão. Então, essa água vai evaporar a 98. E se a gente vai para Bolívia, em La Paz, que está mais alto ainda, está 3.600 metros, né? A gente vai ter uma pressão menor e uma temperatura de evaporação menor. Se a gente vai lá para o Monte Everest, nós vamos conseguir evaporar água a 72 graus. Então, significa o quê? Quando a gente diminui a pressão dentro do sistema, a gente consegue tirar essa água numa temperatura menor. O que pode ser interessante, porque se eu evaporar a água numa temperatura menor, eu deixo os meus constituintes que estão sendo submetidos ao calor também numa temperatura menor, né? Bom, como que a gente cria, então, esse ambiente, né, que é essa mudança da pressão? É fazendo vácuo, tá? E é igual aquelas nossas maquininhas de vácuo lá de fazer enchimento de embalagens, né? Ele vai tirar o ar, vai puxar o ar de dentro do saquinho, né? E esse, no caso da indústria, a gente usa uma bomba de vácuo para puxar o ar da tubulação onde a gente vai estar passando o leite, onde o leite vai ficar para evaporar. Então, a gente cria vácuo. Então, nós temos uma redução da pressão.
E essa redução da pressão vai fazer que, então, essa água do leite se evapore numa temperatura menor. Então, esse é o princípio. Então, como que isso é feito na indústria, né? Antes de mostrar como isso é feito na indústria, eu trouxe para vocês algumas fotos que mostram de como era feito, né? Até para a gente ver que a indústria, dos seus primórdios a hoje, tem uma evolução muito grande em termos de equipamentos que propiciam a fabricação de produtos em grandes quantidades, seguros, procurando preservar ao máximo a qualidade nutricional do produto. E não só a qualidade nutricional, mas as características, né, do produto. Então, aqui o que a gente tem, olha, é um evaporador de 1885. É como mesmo, né, uma grande panela a vácuo. Então, você tinha um evaporador, aqui está o produto, né, aqui vem o calor, e isso aqui vai estar evaporando e saindo aqui para a tubulação, criando o vácuo. Então, é uma panela que favorece, então, essa separação do produto, né? Depois, aqui, a gente tem só uma imagem das pessoas fazendo o invase do produto, né? O produto que foi evaporado sendo colocado aqui nas garrafinhas. E depois, aqui, a gente tem um evaporador que era já num sistema mais tubular, como a gente vai ver na sequência. Então, isso aqui já é uma evolução desse processo de fabricação. Tá? Mas vamos ver, então, hoje, no evaporador, como que acontece a evaporação. Esse aqui é um tubo de evaporador, né? Aqui a gente tem a entrada do produto, tá? E aqui nós temos uma série de tubos. Então, esse tubo que eu representei aqui, ó, ele é um tubo desses aqui. Então, tem um monte de tubos, o leite entra aqui, ele enche essa calandrinha aqui, e aí, quando isso acontece, ele começa a escorrer pelo tubo. Mas ele vai escorrer pelo tubo na forma de um filme. Ele não vai encher o tubo, né? Ele está controlado pela pressão, pelo vácuo, pelo design do próprio equipamento, para que ele forme um filme aqui em volta desse tubo. Aqui a gente tem a entrada do vapor, do calor. Então, a gente vai ter uma entrada de calor que está em volta de todos esses tubos. Então, essa transferência de calor aqui e aqui, do meu meio de aquecimento, que está do lado de fora. Aqui nós temos uma placa de tubo, né? Está separado aqui, não tem contato do vapor do aquecimento. Então, nós temos aqui uma placa, vem o calor e ele transfere calor para esse filme de leite que está aqui. Essa transferência de calor faz que o leite comece a evaporar. Então, ele começa a formar vapor dentro desse tubo, o vapor de água que está saindo do leite, certo? E, por causa disso, então, ele vai saindo vapor e evapora. Ele vai ser puxado, né, por bombas, pelo sistema todo, é uma linha de processamento, não é um equipamento isolado, né? E, nesse caso, você vai conseguir remover a água na temperatura muito menor, 50, 60 graus Celsius, você já está retirando toda a água que você precisa tirar do leite. E isso acontece não em 2 horas, 1h30, dependendo do tamanho do meu tacho, do meu vácuo, isso acontece em 10, 12 minutos. Então, o produto feito industrialmente, ele vai ficar por menos tempo, bastante menos tempo, né? Submetido a uma temperatura menor do que na nossa panela para fazer o produto, certo? Bom, espero que vocês tenham entendido aí o meu design de produto, né? E antes disso, eu vou mostrar para vocês, sem nem muita pretensão, como que seria um esquema na indústria de um evaporador. Nós não temos um tubo, nós podemos ter 1, 2, 3, nós temos uma sequência de tubos, né? Então, o produto, ó, aqui é o início dessa linha de processo, tá? O produto entra aqui, passa por esse lugar se aquecendo, vem para cá, passa aqui se aquecendo, aí ele vai vir para cá, até que finalmente ele termina de se aquecer, vem aqui para um tanque e aqui ele começa a descer no tubo, como eu falei para vocês. Então, isso é outra coisa muito importante que a indústria faz,
que é utilizar o próprio vapor que sai do produto para aquecer o leite que está entrando antes dele começar a evaporação. Então, por que isso é importante? Porque isso é o cuidado que se tem hoje, é uma preocupação muito grande com o gasto de energia, com a sustentabilidade dos produtos, com a economia de energia, né, com o aproveitamento geral de tudo que a gente tem no processo. Tá? Então, isso é um sistema contínuo, né, a gente pode dizer. Bom, seguindo a nossa evaporação, né, depois o leite vai ser resfriado, né, a uma temperatura aí até uns 30 graus, né, depende dos processos, e aí ele vai receber o que chama aqui, ó, de semeadura, tá? A semeadura é a adição nesse produto de cristais de lactose. Por quê? Porque o produto, ele tem que ter uma consistência viscosa, isso determina a legislação, uma consistência viscosa e semilíquida, cor branca amarelada, odor e sabor próprios, textura homogênea, com ausência de arenosidade. Arenosidade é aquele empedramento que a gente fala, o doce ficou empedrado, né? Doce de leite ficou empedrado, leite condensado ficou empedrado, porque o leite já tem açúcar, né? Que é a lactose, e nós estamos pondo mais açúcar, que é a sacarose, né? Então, ele fica muito concentrado. Eu preciso garantir que tenha água suficiente para que aconteça a dissolução de todos esses constituintes. Se ele não dissolver, ele cristaliza, ele empedra, ele dá defeito. Tá? Como eu estou tirando a água, pode acontecer que nem na nossa panela, né, o doce está super fluido lá, está na panela quente. Você tira, resfria, aí você vê que ele empedrou. Porque enquanto você está na alta temperatura, o produto é solúvel, o açúcar é solúvel. A hora que você abaixa a temperatura, muda essa solubilidade. Então, ele não dá conta, ele cristaliza, né? Então, para isso não acontecer, lá na lata, o nosso produto armazenado por 1 ano, no final da vida de prateleira dele, né? O que é feito aqui é colocado cristais de lactose, ou seja, da própria lactose do leite, né? Ela é removida em outros processos que nós não vamos entrar hoje, e ela é produzida com açúcar, porque ele é um açúcar, ele é cristalizado, né? Mas ele é cristalizado em cristais muito pequenos, menor do que 30 micros, de forma que a hora que eu coloco nesse leite que está concentrado e resfriado e começo a bater, ele induz a cristalização da lactose que está lá livre no sistema, de forma que eu tenha a lactose já cristalizada no produto, mas para não ter problema de arenosidade depois, durante o armazenamento, mas essa cristalização aconteceu no processo e na formação de cristais muito pequenos, que não são perceptíveis na boca. Terminado, então, a semeadura, termina-se o resfriamento, tá? Coloca o produto na lata, na embalagem, lacra e o produto está pronto para comercialização. Então, essas são as principais etapas que a gente tem para produzir o leite condensado. Então, se a gente vai lá no rótulo do leite condensado, ele tem leite integral, açúcar e lactose. No outro aqui, leite concentrado, açúcar e lactose. Por que é leite concentrado? Porque você parte do leite integral e concentra esse leite, né? Então, nessa embalagem, optou-se por leite concentrado. Continua sendo leite, que pode ser integral, desnatado ou semi-desnatado, né? Então, isso vai ser especificado também na embalagem do produto. Leite concentrado integral, leite concentrado leite condensado integral, leite condensado semi-desnatado. Então, esse seria o processo pelo qual a gente consegue produzir o leite na indústria, tá? Então, os princípios de fabricação são o calor, nós já vimos que aqui, né, eu tenho aquecimento, a evaporação é feita, né, também usando temperatura, e pela adição de açúcar. Lembra que o Júlia comentou com vocês a importância da adição de sal no pescado? Aqui é um soluto também, né, que se liga à água para não deixar a água disponível para micro-organismos, né, mas
é a adição de açúcar. Uma coisa que é muito importante a gente entender, e isso acontece basicamente com quase todos os processos de alimentos, é que o princípio de fabricação é o mesmo. Nós não estamos mudando o princípio de como se faz, né, na indústria. Para fazer leite condensado, você precisa tirar água. Aqui você pode tirar na panela, você pode tirar numa panela a vácuo, né? E você pode tirar num evaporador triplo efeito, com economia de energia, enfim, num sistema mais moderno, evitando escurecimento do produto, trabalhando em temperaturas mais baixas, trabalhando por um tempo mais curto, né? Mas é a mesma coisa. O princípio de processo, o princípio de conservação é a remoção da água e a adição do açúcar, né? E isso se faz utilizando o calor. Bom, então eu espero que eu tenha transmitido para vocês aí como a indústria faz, o que você faz em casa, utilizando aí como exemplo o leite condensado. Então, muito obrigado a quem participou, e agora nós estamos abertos aí, eu e o Julian, para dúvidas, para perguntas a respeito desses dois processos. Muito obrigada a todos. Obrigada, Mina. Obrigada, Julian. Realmente muito interessante, né? A gente cozinha em casa para a família, mas a indústria cozinha para milhões, né? Então, foi realmente muito interessante conhecer esses processos. A gente tem algumas perguntas, eu vou começar com a primeira, da Fernanda. Ela falou, muito interessante a apresentação. Imagino que o processo industrial é mais eficiente, usando menos energia e sendo, portanto, mais sustentável. Há dados sobre isso? Com certeza. Eu não tenho esses dados disponíveis aqui, né? Acho que não era o nosso propósito, né? Mas a indústria tem esse controle. Tem o controle de eficiência energética. Você usar um evaporador, existe sempre um equilíbrio, né? Que é, por exemplo, o número de evaporadores que você tem e a eficiência do processo. Chega um tempo, né, que se você aumenta mais a quantidade, ele deixa de ser eficiente, ou seja, você não tem um ganho produtivo em função disso, né? Então, esse equilíbrio, ele é estudado para cada produto, né? Ele é estudado para cada concentração, para cada formulação que se pretende trabalhar, você tem que estudar isso, e mais ainda, a coisa importante é estudar o aproveitamento da energia que sai do próprio produto, que é essa água que está sendo evaporada. Isso está falando de energia, né? É aproveitar isso como é feito para aquecer o leite que está entrando no sistema, né? Tem alguns processos onde eu expliquei, por exemplo, do trocador de calor, lá na pasteurização do leite, no primeiro tratamento, tem uma parte desse trocador que troca calor, leite com leite, leite frio com leite quente, porque o objetivo é a economia de energia. Você consegue economizar em torno de 90% de energia num trocador de calor, onde você está usando um sistema eficiente aí de troca de calor. Júlia, você gostaria de complementar alguma coisa? Eu gostaria sim, Mina. Quando eu vi essa pergunta, né, eu pensei até em dar um exemplo como resposta de uma comparação muito simples do que é o processo em casa com o processo na indústria. Eu vou pegar o trocador de calor de novo, e isso vale tanto para o leite quanto para o molho de tomate, né? Então, pensa em como a gente está aquecendo esses produtos na cozinha da nossa casa, no fogão, tá? A gente pega, no fogão, a fonte de calor é o nosso gás, que a gente está queimando o gás na boca do fogão, e esse calor está sendo transferido para dentro da panela onde está o leite ou o molho de tomate. Mas ninguém precisa nem se perguntar o que acontece se a gente botar a mãozinha lá perto do fogo. A gente vai sentir calor, vai sentir quente. Gente, o que significa isso? Significa que uma grande parte do calor da queima do nosso gás de cozinha não está indo para dentro da panela, não está indo para o leite, não está indo para o molho de tomate, está indo para o ambiente, está indo para o ar. Gente, isso é desperdício de energia. Tá? Isso é calor que, em vez de estar sendo usado para aquecer o produto, que é o objetivo,
está sendo dissipado, está sendo dispersado no nosso ambiente. Em outras palavras, isso é gás de cozinha que nós estamos consumindo em casa para nada, né? Não para o nosso objetivo. O que acontece no trocador de calor? Como o aquecimento ele vai ser feito, e aí, tanto no caso do leite quanto do molho de tomate, com água quente, essa água quente vai ser produzida num equipamento também, vai ser transportada até o trocador de calor através de uma tubulação, e essa tubulação ela pode ter isolamento térmico para não perder calor para o ambiente, e dentro do trocador de calor ele está projetado para que todo o calor que essa água quente tem, que ela vai transferir, vá unicamente para o produto, seja para o molho de tomate, seja para o leite, e não se perca para o ambiente. Então, esses equipamentos, né, isso é só um exemplo, eles estão projetados justamente para que a energia, né, calor é uma forma de transferência de energia, para que essa energia que a gente está consumindo, que a gente está pegando de alguma fonte, ela seja usada em quase sua totalidade para o objetivo do processo, e não seja perdida para o ambiente ao longo das etapas da cadeia. Perfeito. Temos uma pergunta aqui específica agora sobre a apresentação do Julian, né? A Daiane pergunta qual a diferença entre molho e extrato de tomate. Muito bem, Daiane. Molho e extrato de tomate, tá? A resposta até que é simples, né? E, na verdade, é uma resposta que eu vou responder usando a apresentação da Mirna, tá? O que é molho de tomate? Molho de tomate é tomate, polpa de tomate, com todos os outros ingredientes, né? A cebola, o sal, os temperos, tudo isso que eu comentei, tá? Passou por um processo de aquecimento e sofreu um processo de evaporação de água, mas um processo de pouca evaporação de água, que é simplesmente para deixar esse molho com a consistência de molho, tá? Para não ficar um negócio aguado, líquido, né? Pausa, parênteses. Se vocês baterem tomate no liquidificador, vai ficar aguado, tá? Não vai ficar com consistência de molho, tá? Então é para isso, tá? Agora, o que é extrato? Extrato é tomate, tá? Que pode ter adição de sal e açúcar no máximo, tá? Não leva condimentos, não leva mais nada. E o extrato passa por um processo de evaporação muito maior, por quê? Porque a conservação do extrato de tomate é feita pelo princípio de remoção de água, que a Mirna explicou tão bem para o leite condensado, tá? Então, o extrato sofre o processo de evaporação, usando o vácuo, como a Mirna explicou. Então, ele é muito mais concentrado. Se a gente pegar a quantidade, a porcentagem de água do molho e do extrato, o molho tem muito mais água do que o extrato. O extrato tem uma porcentagem de água bem menor, e é uma porcentagem de água tal que os micro-organismos não se sintam confortáveis, porque eles precisam de água para sobreviver. Muito bom. Quer complementar, Mirna? Não, acho que está ótimo. A gente tem uma pergunta da Juliane. Ela fala assim: sei que não é o foco, mas a explicação sobre pressão e temperatura de evaporação é parte da explicação de o porquê adota-se bomba a vácuo em estufas a 40 graus Celsius para determinação de umidade em alimentos? É uma pergunta difícil para nós leigos. Mas A pergunta é estou seguindo a ordem daqui, a Juliane. Mas a pergunta é difícil, mas a resposta é sim. Sim, o princípio é o mesmo, Juliane. Uma estufa, esse equipamento, né, que talvez você trabalhe em laboratório e deve conhecer estufa a vácuo para fazer uma secagem, uma determinação da umidade, né? Consiste no quê? Consiste em que você consiga fazer esse experimento, essa determinação, tirando a água da sua amostra, né? Então, você quer tirar a água da amostra para você determinar a umidade pela diferença de peso do produto antes e depois da remoção de água, certo? Agora, por que você consegue tirar a água a 40 graus? Foi a temperatura que você falou. Exatamente porque essa estufa
está acoplada a uma bombinha de vácuo. Essa bomba de vácuo, ela produz vácuo, ou seja, ela faz com que a pressão no interior da estufa seja menor que a atmosférica, que é exatamente o que está acontecendo no evaporador que a Mirna comentou. Tá? No evaporador com leite condensado, a pressão lá dentro é menor que a atmosférica para que a água possa ser retirada numa temperatura bem menor do que 100 graus. Estufa a vácuo é exatamente a mesma coisa, com outra finalidade, mas o princípio é o mesmo. Então, é isso mesmo, né? Que o Julian já explicou, quero entrar falando umas coisas assim. Quando a gente está fazendo a unidade dos produtos, uma coisa que a gente faz é, você pega uma placa, né, de Petri, você vai colocar o produto e colocar na estufa até peso constante e depois fazer por diferença de peso, né? Você vai ver o que evaporou. É muito importante que a gente também, no processo, esparrame, né? Você pega lá onde você vai para o seu produto, às vezes você usa até um outro produto junto. Você coloca, no caso do leite, que eu vou falar, você coloca areia e aí você coloca o leite, mistura, para que você esparrame, para você ter uma forma de evaporação mais eficiente. Então, você usa tanto o preparo da amostra, né, como a estufa a vácuo, e isso vai variar de amostra para amostra, para fazer realmente essa evaporação, né, numa condição para conseguir fazer a avaliação. Acho que é muito isso. Bom. Nina, essa eu acho que é para você, né? Leite condensado. Daiane, novamente. No caso da mistura láctea que leva soro, são os mesmos critérios de produção? Mistura láctea, certo. Essa mistura láctea está famosa ultimamente, né? Está tendo aí até uma polêmica. Na mistura láctea, acho que a gente pode lembrar das nossas duas receitas, né? Se a gente lembrar, olha, uma boa ligação aí. Nós temos a receita do leite condensado, a primeira, né? Que ele fez adição do açúcar, do leite e a evaporação. E aí você tem açúcar, leite, lactose e o leite condensado. A outra receita, ela já usava muito mais coisa, né? Usava bicarbonato, usava fermento, usava maisena, baunilha, né? Então ela está colocando outros produtos, né? Que não são nem lácteos, né? A maisena não é um produto lácteo, né? Então, essa é uma mistura, essa seria paralela a uma mistura. O processo de fabricação é o mesmo, mas o produto é um produto diferente, né? É uma mistura láctea condensada. Então, por exemplo, você pode ter o soro do leite desnatado, leite desnatado. Então, como vai acontecer essa evaporação, né? Como vai acontecer o processo é o mesmo, mas os ingredientes que entraram são outros. Então, sim, eu não sei se eu consegui esclarecer, a pergunta era essa mesmo, se é a mesma coisa? Se o processo era o mesmo, mas sim, ficou o processo claro. É o mesmo, o produto não é o mesmo, né? São produtos diferentes. São produtos diferentes com o mesmo propósito de uso culinário, né? Mas são produtos diferentes. Perfeito, obrigada, Mirna. Julian, Aline, fiquei com uma dúvida quanto à estocagem do molho de tomate antes da pasteurização na indústria. Ela quer saber como é feita a conservação. Aline, muito boa pergunta, tá? E eu vou te dar a resposta que eu vou te dar, ela no começo vai ser muito rápida, você vai assustar, mas depois eu vou te explicar. A estocagem de molho de tomate antes da pasteurização não é feita, tá? E por que não é feita? Tá? Porque quando no processamento do molho de tomate, tá? No momento em que a gente pega a polpa do tomate e adiciona os outros ingredientes, a cebola, o alho, o óleo, azeite, se tiver, os condimentos, etc. No momento em que isso é feito, imediatamente o molho vai para a pasteurização. Então, não tem um período de estocagem entre misturar os ingredientes e pasteurizar. Isso é imediatamente depois, é um processo contínuo, tá? Então, eu não sei se eu acabei confundindo vocês na apresentação,
porque o que é estocado, que pode ser estocado, é a polpa. Tá? Então, o tomate ele chega em épocas do ano, a indústria ela faz a trituração, um processo moderado de evaporação, produz a polpa, e essa polpa ela é envasada, tá? de forma asséptica, tá? Para ficar em embalagens onde ela possa ficar protegida de contaminações. A polpa é estocada, mas veja bem, estou falando de polpa, o ingrediente ali é tomate. E mais nada. Então, repito, molho, que a gente chama de molho, é a partir do momento que a gente misturou todos os ingredientes. Misturei ingredientes, na hora, imediatamente, isso vai para a pasteurização. Não é estocado no meio do caminho. Não sei se esclareceu. Posso falar também? Pode. Eu acho que é interessante que a gente colocar que essa é uma diferença também, né, da evolução dos processos industriais, né? É você passar de processamentos em batelada para processamentos contínuos, né? Se você está usando um evaporador como aquele tacho lá do primeiro, aquele tacho que eu mostrei do leite condensado, né? Se você está usando um evaporador daquele tipo, aí você tem que parar para tirar essa polpa, porque é um único tacho, ali vai sair o concentrado que você tem, né? Então, você vai fazer a polpa ali para tirar, para colocar em algum lugar, para depois fazer o processo. Na indústria, a gente trabalha com processos contínuos, né? A ideia é, cada vez mais, os processos contínuos, né? Então, você vai pasteurizar, concentrar, evaporar, etc., vai para a embalagem, e isso não tem contato com o humano, né? Então, não tem aquele contato que a gente mostrou lá inicialmente das mocinhas fazendo o invase. Então, todo esse invase contínuo também faz parte da segurança do alimento, né? Faz parte de como você está conseguindo controlar o processo do ponto de vista de qualidade também, tá? Acho que seria interessante essa visão de dois tipos de processo. Quem vem lá, temos mais... Marina, você está online aí? Está em pé? Eu ia fazer uma pergunta para a Mirna. Voltei. Caiu, né? Está de pé, voltei. Ah, beleza. Nós estamos da retirada da lactose? Isso, ou isso já foi? É essa. É essa? Tá essa. Bom. Então, a pergunta é da Lia. Ela quer saber como se processa a retirada da lactose do leite e do leite condensado. Certo. A lactose, ele é um açúcar, tá? Ele é um açúcar, eu vou usar aí um pouquinho de química para falar dele. Ele é um disacarídeo, que significa o quê? Que são duas moléculas. A lactose é uma junção de uma molécula de glicose com uma molécula de galactose. Isso acontece a nível do útero e do animal. Na síntese do leite, a gente tem um processo de produção da lactose na glândula mamária, né? Que vai gerar, então, a lactose que vai para o leite. Esse é o açúcar. Esse é o açúcar do leite de mamíferos. É açúcar do leite de vaca, é açúcar do leite de cabra e é açúcar do leite humano. A diferença é que o leite humano tem muito mais lactose, né? Ele tem quase 7% de lactose do que o leite de vaca, por exemplo, né? Então, mas é tudo o mesmo açúcar, né? Então, isso posto, essa molécula ela precisa ser quebrada. Então, para você quebrar a lactose, você precisa de uma enzima, que é a beta-galactosidase. Então, você vai ter, por exemplo, nos produtos que não tem lactose, você vai encontrar, então, que tem na embalagem, por exemplo, o leite e a enzima, a beta-galactosidase, que ela vai quebrar essa molécula em duas, fazendo glicose e galactose. A gente pode perceber que em alguns leites lactose hidrolisado, a gente tem uma cor diferente, porque vai favorecer uma mudança de cor no tratamento térmico, depois que aconteceu essa quebra, tá? E a gente tem também uma diferença de doçura, porque a hora que você quebra, você vai ter glicose e galactose, então ele fica um leite mais docinho, por causa da quebra desse produto.
Para eu fazer leite condensado, eu tenho que partir de um leite que foi lactose hidrolisado. Então, eu tenho que hidrolisar, quebrar essa lactose com uma enzima. Esse é o processo mais clássico, tradicional, porém não é o único, né? Para a remoção de lactose do leite, hoje pode ser utilizado um processo que chama tecnologias de membranas, ou por filtração. Você consegue fazer a remoção do leite, da lactose, na forma de um disacarídeo mesmo. Tá? Você vai concentrar o leite por um processo passando por membranas. Depois que ele concentra, você coloca a água e passa de novo, coloca a água, ela vai sendo lavada e vai sendo carregada para fora. Então, você tem a remoção física da lactose e você tem a hidrólise da lactose. São coisas diferentes em termos de processos tecnológicos. E o processo com membrana é um processo muito mais novo, né? Primeiros processos de concentração com membrana na indústria láctea começam a aparecer na década de 70, certo? Então, é um processo mais recente. Obrigada, Mirna. A Virgínia diz assim, já tem uma nova versão do leite condensado vegetal, à base de arroz. Vocês acreditam que no Brasil tem mercado para esse alimento, né, esses alimentos à base de plantas? E aí eu emendo também na pergunta, aproveitando. Se esse leite vegetal, ele também passa por esse processo de evaporação? Certo. Bom, vou entrar então, Júlia, pode ser? Vai você. Ok, então, essa é uma versão de leite condensado, né, de leite, porque eu expliquei o processo mais clássico de leite condensado, que é eu tirar a água do leite. Mas, como eu tenho leite em pó, eu também tenho uma outra forma de fabricar leite condensado, colocando água no pó, certo? Então, essa é uma outra forma de fabricação. Para eu fazer leite em pó, eu preciso evaporar e depois secar, certo? Então, eu tenho um pó que eu dissolvo, faço uma pasta. Isso que eu estou falando, todo mundo sabe, a gente faz bombom de leite ninho, não faz? E a gente vai dissolvendo isso, né? Então, é uma outra forma de fazer essa fabricação. Então, no caso, assim, tem potencial de mercado, né, para esses produtos à base de planta, os plant-based, as reportagens hoje dizem que sim, né, que existe um potencial em função de redução de consumo de proteína animal, né, tanto por uma questão de alternativas, né, por opção da pessoa, como por não querer, por exemplo, produtos de origem animal, né, ter essa visão, como por pessoas que têm um interesse por reduzir o consumo de produtos de origem animal, porém sem parar de consumi-los totalmente. Aí seriam produtos misturados, que a gente chama de híbrido, né? Então, eu acho que sim, tem mercado, é um mercado novo, está sendo explorado, né? E o processo de fabricação pode ser por evaporação, você tem que fazer como entre aspas, eu falo entre aspas porque não é leite de arroz, né? É um extrato do arroz, mas você pode fazer esse processo para evaporação, como você pode já ter a farinha, né? E fazer a diluição, né? Ambos os processos podem ser utilizados aí, certo? Muito bom. Juliana, você quer complementar? Só um comentário rápido, tá, gente? Eu acho que assim, existe mercado, não existe mercado, é uma questão que a gente tá olhando nesse momento, qual é a tendência, né? Isso pode ser, isso envolve opiniões, às vezes envolve até paixões, né? Porque os hábitos alimentares, né? A gente gosta de comida, gente. Os hábitos alimentares sempre são coisas que a gente vai discutir muito apaixonadamente, né? Tem os que gostam mais de carne, os que gostam menos, os que são vegetarianos, veganos, os que gostam mais de peixe, mais disso, mais daquilo, né? E por isso que a gente conversa tanto sobre alimentação
fora do ambiente de trabalho, né? Por isso que é um assunto tão interessante. Mas acho que o que é legal a gente enfatizar, chamar atenção especificamente sobre isso, né, é entender que, independentemente de a gente estar falando de um leite condensado com leite da vaca, ou um leite condensado à base de arroz ou de outra fonte vegetal, amêndoa, não sei, isto é um produto processado, isto é um leite condensado que passou por um processamento de alimentos, e um processamento de alimentos que tem como princípios exatamente os mesmos que a gente tá usando aqui. Tá? Então, assim, o leite condensado de arroz, ele não é um leite condensado menos processado do que o leite condensado de leite de vaca. Tá? É um alimento que sofreu processamento também. E aí, eu acho que é legal falar nessas coisas, por quê? Porque eu acho que a indústria de alimentos, quando ela está se vendo, está vendo que estão surgindo novas tendências, novas demandas, novas exigências do consumidor, eu acho que ela tem um papel importante de entender essas demandas e desenvolver processos para atender essas demandas. E eu acho que produzir leite condensado à base de arroz é um exemplo disso, né? A indústria está aí para encontrar essas soluções para o que a sociedade está pedindo. Eu queria fazer uma complementação. Temos tempo, Marina? Temos, Mirna. Eu queria, quando a Júlia fala, né, me lembrei da outra pergunta sobre a mistura láctea, né? Eu acho que é na mesma linha, você vai tendo a formulação de produtos para atendimento de demandas e precisa ter a compreensão que essas alterações de formulações, elas têm impactos tecnológicos que precisam ser resolvidos, né? Então, quando eu estou falando da concentração para fazer leite condensado, do leite condensado integral, desnatado, semidesnatado, e isso é o que está lá no mercado, você tem uma composição calórica. Agora, eu quero menos gordura ou eu quero menos açúcar, eu tenho como desenvolver isso, mas a água tem que continuar presa lá, tá? A água que a gente está lá no sistema precisa estar lá. Então, eu tenho que ter menos sólidos para eu ter produtos mais leves. Então, você vai caminhando aí, né? Por exemplo, em relação à sobremesa láctea, na sobremesa láctea é permitido a adição de gordura vegetal, porque ela tem que ter uma porcentagem, na mistura láctea, né? É permitido o uso de gordura vegetal. No leite condensado não é permitido esse tipo de substituição. Uma pessoa que não queira ingerir gordura de leite pelo valor de que é uma gordura saturada, ele tem uma disponibilidade de ter um produto condensado com esse papel que tenha gordura vegetal. Então, você vai caminhando e o leite condensado de arroz é a mesma coisa. Tem gente que não quer tomar leite de vaca. Então, você tem uma opção tecnológica que tem que ser desenvolvida, estudada, formulada para chegar num produto viável do ponto de vista de processo tecnológico, com as características de consistência que a pessoa quer, né, que os consumidores esperam, né, que represente um produto que atenda a demanda do consumidor que não quer comer leite, que não quer beber leite. É uma escolha, é um direito, certo? E a indústria atende essa demanda. Sem lactose, mais lactose, menos consistência, mais consistência, enfim. Você tem uma gama de produtos para atender uma gama de consumidores diferentes. Muito bom. Obrigada, Mirna. Obrigada, Júlia. Estamos chegando ao fim desse programa, mas esse passeio pela indústria continua no próximo episódio, parte 2, no dia 31 de agosto. Eu gostaria de registrar aqui o nosso agradecimento à Predileta, à Cargill, à Nestlé e à Itambé, pelo envio de imagens e informações que ajudaram a compor, a ilustrar aí o trabalho dos professores. Né? Obrigada a todos os que participaram também. Esperamos vocês no próximo encontro, dia 31 de agosto, Como a Indústria Faz o que Você Faz em Casa, parte 2. Esse é um programa feito em parceria
né, da FEA, Faculdade de Engenharia de Alimentos da Unicamp, e a ABIA, a Associação Brasileira da Indústria de Alimentos. Esperamos vocês e até lá!